Vamos buscar no Evangelho nossa libertação. Ó Brasil, pátria amada do nosso coração. Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, dádiva divina da terceira revelação, materializada na obra básica e subsidiárias da codificação espírita, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, que semeiam as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, apontando-nos rumo à nova era. Leitura e estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Obra ditada pelo Espírito Humberto de Campos, ao médium Chico Xavier. Iniciemos então a leitura deste capítulo de número 7, intitulado Os Negros do Brasil. Sob o domínio espanhol, Portugal sofria todas as consequências da sua desídia e imprevidência. A Espanha guardava o cetro de um império resplandecente e maravilhoso. Suas frotas poderosas cobriam as águas de todos os mares, carregando os tesouros do México e do Peru, do Brasil e das Índias, os quais faziam afluir para Madrid a mais elevada percentagem de ouro do mundo inteiro. Até hoje, comenta-se com espírito a célebre frase: gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão, que me afastou da partilha do mundo. De Francisco I, exprimindo o seu desejo de conhecer a disposição testamentária de Adão, que dividirá o mundo entre espanhóis e portugueses, e o deserdará. A esse tempo, a terra do Evangelho não é mais conhecida pelo nome suave de Santa Cruz. À força das expressões comuns, dos negociantes que vinham buscar as suas fartas provisões de pau-brasil, seu nome se prende agora ao privilégio das suas madeiras. Os missionários da colônia protestaram contra a inovação adotada, mas as falanges do infinito sancionaram a novidade imposta pelo Espírito Geral, considerando as terríveis crueldades cometidas na Baía de Guanabara, em nome do mais caricioso dos símbolos. A sanção de Ismael, a escolha da nova expressão, objetivava resguardar a pátria do cruzeiro, dos perigos da Inquisição, que na Europa fomentava os mais hediondos movimentos, em nome do Senhor. A situação, no Brasil, sob todos os pontos de vista, como a da metrópole portuguesa, era dolorosa e cruel, embora governado por funcionário de Lisboa, segundo as combinações estipuladas na península. A raça aborígene, e a raça negra, sofriam toda sorte de humilhações e vexames. Os índios procuravam o norte, em busca dos seus amigos franceses, que expulsos do Rio por Mendes Sá, concentravam suas atividades no Maranhão, onde pretendiam fundar a França equinocial, preocupando seriamente as autoridades da colônia. A situação geral era a mais deplorável. Ismael e seus abnegados colaboradores sofrem intensamente em seus trabalhos árduos e quase inúteis, no sentido de organizar o Instituto Sagrado da Família, nas florestas inóspitas onde os brancos não dispensavam consideração às leis humanas ou divinas, na condição de superioridade que se atribuíam. Aos céus ascendem os aflitivos apelos dos obreiros invisíveis. Senhor! Exclama Ismael, nas suas preocupações. Estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas,
para que as nossas vozes sejam ouvidas, pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove, ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte, vêem-se os infortúnios das raças flageladas, e sofredoras. Uma voz suave e meiga, lhe responde do infinito: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos, e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças, nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração, ecoam as súplicas dolorosas, de todos os seres sofredores, que se agrupam, nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito, que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso, dos sofrimentos depuradores, e das lágrimas, que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais, sinceramente arrependidas do seu passado, obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz, e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina, nos códigos dourados do sofrimento. Ismael, sente que luzes compassivas e misericordiosas, lhe visitam o coração, e parte com os seus companheiros, em busca dos planos da erraticidade, mais próximos da terra. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. O emissário do Senhor, desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva, assinalando o fim de profunda noite. Irmãos, exorta ele comovido, até ao coração do Divino Mestre, chegaram os vossos apelos, de socorro espiritual. Da sua esfera de brandos, arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia, que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho, se apresenta para a redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso, e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão, e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa, será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis, sairá o pão de luz para todas as almas. Mas, preciso se faz, nos voltemos para o seu solo virgem, e exuberante, a construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios, e devotamentos. Ali encontrareis, nos carreiros aspérrimos da dor, que depura e santifica, a porta estreita para o céu, de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Aprendereis, no livro dos padecimentos salvadores, a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestres, são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor, de humildade e redenção. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se, então, que falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e de sombras. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino.
O seu emblema, Deus, Cristo e caridade, refulgia agora nas penumbras, iluminando todas as coisas e clarificando todos os caminhos. As esperanças reunidas, daqueles seres infortunados e sofredores, faziam a vibração de luz, que então aclarava todas as sendas, e abria todos os entendimentos para a compreensão das finalidades, das determinações sublimes do alto. Essas entidades evoluídas pela ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael, e vieram construir as bases da terra do Cruzeiro. Foram elas que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos, o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do sentimento, com que se apresentaram mais tarde a Jesus, no dia, que lhes raiou, de redenção e de glória. Foi por isso que os negros do Brasil, se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes da nacionalidade, em todos os tempos. Com as suas abnegações santificantes, e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho, depois das noites primitivas. Na pátria do Evangelho, têm eles sido estadistas, médicos, artistas, poetas e escritores, representando as personalidades mais eminentes. Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram, ainda, a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da mais pura fraternidade. É que o Senhor lhes assinalou o papel na formação da terra do Evangelho, e foi por esse motivo que eles deram, desde o princípio de sua localização no país, os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça branca. Todos os grandes sentimentos que nobilitam as almas humanas, eles os demonstraram, e foi ainda o coração deles, dedicado ao ideal da solidariedade humana, que ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência, na comuna fraterna dos Palmares, onde não havia nem ricos nem pobres, e onde resistiram com o seu esforço e a sua perseverança, por mais de 70 anos, escrevendo, com a morte pela liberdade, o mais belo poema dos seus martírios nas terras americanas. Por toda parte, no país, há um ensinamento caricioso do seu resignado heroísmo, e foi por essa razão, que a terra brasileira soube reconhecer-lhes as abnegações santificadas, incorporando-os definitivamente à grande família, de cuja direção muitas vezes participam, sem jamais se esquecer o Brasil de que, os seus maiores filhos se criaram, para a grandeza da pátria, no generoso seio africano. Chegamos ao final deste capítulo. Não percam o próximo de número 8, a invasão holandesa. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos. Brasil, terra de bênçãos, Brasil, celeiro de luz, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Brasil, reconstrução, Brasil, renovação, tempo novo de despertar, tempo de evangelizar.
buscar no Evangelho nossa alimentação.